Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam todos bem-vindos ao canal. Chegou agora e ainda não é inscrito, se inscreva, deixa seu like, seu joinha e o seu comentário aqui embaixo. E hoje eu vou contar para vocês a história aí de uma milagreira de cemitério. Você já ouviu falar? Não, já você é devoto? Então fica aqui no vídeo que eu vou falar um pouquinho mais sobre a Ilzildinha, tá? Ela é conhecida como uma santa de cemitério. Bom, a história da Maria Isilda de Castro Ribeiro, mundialmente conhecida como Menina Isildinha ou o Anjo do Senhor, e também ela é muito fascinante porque ela veio de Portugal, tá? Bom, a sua trajetória cruza aí fronteiras da medicina e da biologia, também da religião. Gente, a Isildinha, ela tem atraído aí peregrinos há mais de 7 décadas, né, na cidade aí de Monte Alto, no interior de São Paulo. Bom, então a gente vai falar sobre as origens e a infância em Portugal da menina Isildinha, tá? Maria nasceu em 17 de junho de 1897, na freguesia de Lonhoso, em Pávoa de Lanhoso, lá em Portugal. Ela era uma filha, né, humilde e de uma família bem numerosa, e desde pequena ela chamava muita atenção das pessoas ao redor e da sua personalidade bem singular. Diferente de outras crianças da sua idade, ela demonstrava aí um desapego incomum pelas coisas materiais e também aí uma inclinação natural e profunda, né, pela caridade. E isso era muito bonito de se ver nela. Bom, os relatos aí que vão contando é que na época, né, guardados aí pela família, esses relatos, eles descrevem que a menina frequentava e doava seus próprios alimentos, roupas e assim ali pelas outras crianças da região. Ela era vista também como uma figura muito doce, né, dócil e extremamente ligada à oração e que transmitia também uma paz profunda a quem estava aí no seu redor. Todo mundo percebia muito isso nela. Bom, já a doença dela, né, veio infelizmente muito prematura. Já na virada aí do século XX, ela foi marcada por recursos médicos limitados. Naquela época não tinha tratamento de doenças do sangue, né? Infelizmente, foi exatamente uma doença no sangue que, infelizmente, cometeu aí a menina Isildinha. Em 1911, aos 13 anos de idade, ela começou a apresentar os seus primeiros sintomas graves na saúde. Ela começou a ficar com a saúde muito debilitada, a palidez extrema, o cansaço, constantes febres. E, infelizmente, o diagnóstico final foi devastador para a família: leucemia aguda, infelizmente. Bom, sabendo dessa gravidade, né, e da situação, a adolescente enfrentou então a doença com muita serenidade, porque ela impressionou os médicos e os familiares também, porque ela não reclamava de dores intensas, que é uma dor lucinante, e ela também passava aí por parte do tempo rezando. Então, ela basicamente reprimia a dor que ela sentia em todo o seu corpo. Já no dia 24 de maio de 1911, na cidade aí de Guimarães, infelizmente, a Isildinha faleceu pouco antes de completar seus 14 anos. Ela foi sepultada no cemitério local com um caixão de madeira super simples, vestindo em um vestidinho branco e uma coroa de flores na cabeça, simbolizando a sua pureza e a tradição da época lá dos jovens que faleciam solteiras, né? Isso é muito interessante. Bom, agora vem o fenômeno do corpo incorrupto da menina Isildinha. Isso aconteceu em 1950. A história da menina Isildinha poderia ter sido terminada ali, com todas essas tristezas, essas notícias ruins, mas como tantas outras jovens daquela época, o verdadeiro mistério começou aí 40 anos depois, sim. 40 anos depois aí do seu falecimento,
um dos seus irmãos, o Altino Castro Ribeiro, que imigrou aqui para o Brasil e estabeleceu-se aí no ramo de calçados, movido aí pela saudade e pelo desejo de ter, né, esses restos mortais da sua irmã por perto. O Altino, então, foi movido da seguinte coisa. O Altino iniciou, em 1950, os trâmites aí legais, né, com o governo português, para exumar o corpo da menina Isildinha. Bom, e aí fez o translado diretamente aqui para o Brasil. E quando as autoridades sanitárias e os coveiros abriram, né, o túmulo do cemitério em Portugal, o cenário chocou a todos os presentes naquela ocasião. Sim, sem decomposição. O corpo dela não havia se transformado em esqueleto. Ela mantinha a mesma aparência do dia em que foi enterrada. 4 décadas depois, perdão. Bom, a preservação de tecidos, né? A pele dela e as feições do rosto e os cabelos estavam perfeitamente preservados. Já as vestimentas estavam completamente intactas. O vestido dela não havia apodrecido. As flores que decoravam o seu caixão mantinham a mesma forma, as mesmas cores, e segundo os relatos lá das testemunhas naquela época e no local, eles diziam que o perfume das rosas também estavam iguais. E não tinha nenhum odor aí característico de uma exumação, né? Ou seja, aquele cheiro é característico, né, de petrifação do cadáver. Na ciência e nessa teologia aí do fenômeno é conhecido como incorrupto cadavérica. Bom, embora tente assim, explicar os fatos de condições raras, isolamento do solo, a mumificação natural, enfim, isso não entrou no caso da Isildinha, tá? Que desafiou todas as expectativas aí devido a essa simplicidade do caixão. E também, né, da umidade no local. Não havia esse tipo de situações que levasse às condições que ela foi encontrada na exumação. Bom, agora vem a chegada dela aqui no Brasil. Ela, né, a notícia se espalhou por todo lugar. E o corpo incorrupto foi colocado em um caixão novo, é claro, né? Esse de metal, com um visor de vidro. E ele foi aí transportado de navio aqui para o Brasil em 1950. A notícia dos milagres da menina que não apodreceu espalhou aí rapidamente. Bom, já ao desembarcar aqui no Porto de Santos e levado aí para a capital paulista, porque ela foi sepultada novamente em São Paulo, milhares de pessoas cercaram o veículo e assim, o veículo de transporte que levava ela, né, o seu corpo. Bom, inicialmente o corpo dela ficou sepultado lá no cemitério de São Paulo, na zona oeste da capital. Bom, agora vem a mudança dela lá para o Monte Alto, que lá existe o seu mausoléu, sim. Bom, com essa enorme quantidade de fiéis que visitavam o túmulo dela lá em São Paulo, começou a gerar alguns problemas de logísticas e de segurança lá dentro do cemitério da capital, tá? Porque diante de tantas buscas no local, um local que geralmente era muito calmo e é um lugar digno de repouso, o Altino então falou: olha, vamos trazer ela para cá, aonde eu moro, e então ele decidiu transferir os restos mortais da Isidinha para o interior do estado. A cidade, né, escolhida aí foi o Monte Alto. Em 1958, o corpo dela, então, chegou no município para abrigar aí toda essa comoção. Então, antes de abrigá-la nesse lugar, né, em Monte Alto, foi construído um imponente monumento no centro da cidade, tá? O mausoléu da menina Isildinha, que vocês podem estar observando aí nas fotos. Bom, esse mausoléu ele foi aí, então projetado, né, com uma arquitetura aí toda sinuosa, toda detalhada e cercada por jardins vitrais que narram a personalidade e as passagens da fé de cada um. Agora, o caixão de bronze e de vidro, ele foi depositado em uma cripta central. E esse mausoléu, ele é feito ali na praça central, né, de Monte Alto, tá? E desde a sua inauguração, o local se tornou o coração e a identidade religiosa de Monte Alto.
transformando aí a dinâmica econômica, inclusive da cidade turística, né? Bom, já aí o culto popular versus, né, a posição da Igreja Católica, porque tem também coisas aí da Igreja Católica. Porque a menina Isildinha, ela não é reconhecida pela Igreja Católica, essa é a palavra correta a se falar. E sem essa canonização oficial, até hoje Isildinha não é considerada santa oficialmente, né, não pela Igreja Católica Apostólica Romana. Não há um processo formal aí de canonização ou de beatificação aberto lá no Vaticano, não existe. Já os padres locais e da diocese, eles acolhem os peregrinos com respeito, celebrando missas e prestando também assistência espiritual para os milhares lá que visitam esse mausoléu. Então, eles têm sim um respeito, apesar dela não ser reconhecida. Enfim, mas para o povo, no entanto, essa burocracia do Vaticano, isso não vai interferir na fé de cada um. E ela é tratada e venerada como uma santa legítima, carinhosamente chamada como Santa de Monte Alto. Bom, já os milagres aí, as graças alcançadas, né, da menina, através da menina Isildinha, a fama da Isildinha está diretamente ligada a esses milagres e está espalhada em todo o país, tá? Na maioria das graças atribuídas a ela, envolve várias e várias outras coisas. Então, ela é como se fosse uma clínica geral de milagres. Cura de crianças doentes, as mães vão lá e pedem, né? A menina Isildinha, quando as crianças são desenganadas, né? Seus filhos, sobrinhos, enfim. Especialmente, gente, quando o caso dela é leucemia, é câncer, enfim, várias outras infecções aí graves, as mães, os parentes, né? Os familiares vão lá e pedem para a menina Isildinha interceder aí e acontecer um milagre, tá? Proteção a jovens também tem pedidos lá, vários pedidos aí, vocês podem estar vendo, que é a proteção para os adolescentes contra vícios, violência e dificuldades também nos estudos. Ela realmente é aí aquela santinha aí clínico geral. Bom, já nos casos da maternidade, mulheres que sofrem com infertilidade e que também pretendem batizar suas filhas com o nome Isilda, né? Mais popular como Isildinha, no caso dela. As mães, né, as futuras mamães vão lá e pedem, e sim, elas alcançam a graça de engravidar. Bom, já no mausoléu existe aí uma sala de milagres, que foi essa que vocês viram e vocês estão aí vendo novamente. É um espaço inteiro coberto por ex-votos, né, que são fotos de crianças curadas, são as maquetes de gesso, partes do corpo que sararam, vestidos de batizado, cartas de agradecimento e milhares, gente, milhares de velas. Então, ela é realmente muito requisitada. E, gente, para você que não é devoto, só respeite, né, a devoção do próximo. E lá existe uma visitação e também festividades atuais, tá? Hoje o mausoléu da Isildinha, ela atrai milhares de ônibus de excursão todos os anos. O pico mesmo dessa visitação ocorre em duas datas principais. No dia 24 de maio, que é o aniversário da sua morte, e no dia 17, que é aniversário aí do seu nascimento, foi quando ela nasceu, né? Nesse período, gente, a cidade fica aí de Monte Alto, fica realizada aí com grandes festas religiosas, com missas, com campanhas, procissões e também tem quermesse, tá? E isso mobiliza muito toda a região. Já virou cultura mesmo. O comércio local é fortemente impulsionado pela venda de artigos religiosos, como velas, imagens de resina, medalhas e fitas de promessa, né? Que para um bom devoto não pode faltar. E a menina Isildinha, ela permanece viva no imaginário popular, né? Como o anjo do Senhor, que é uma figura dócil, né? Muito doce, considerada como uma figura de doçura e pureza imensa, mesmo tendo vivido aí tão pouco, né? Nessa terra. Ela continua ainda a unir milhares de corações na esperança da fé, né, através aí dos tempos, porque o tempo vai passando e ela continua muito viva aí e todos que pedem, né, muitos dizem que todos que pedem ali com fé, ela intercede e consegue sim o seu milagre. Então, para você que não conhecia essa história da menina Isildinha, fica aqui para você, tá bom? Essa história do povo aí lá de Monte Alto, que tem essa devoção,
né, a essa santa, que para eles é uma santa, mas mais popularmente aí conhecida como santa de cemitério, né? Como os milagreiros de cemitério, como a gente costuma dizer. E aí, gostou do vídeo? Espero que sim. Se você gostou, clique aqui embaixo, se inscreva, deixa seu like para mais vídeos como esse, tá bom? Beijo grande para todo mundo e a gente vai se encontrar no nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos.